Shalom, muito bom, mais uma vez a gente está junto, né? Podendo estudar a Torá, o Tanakh, a Brit Hadashah e, como eu sempre digo, nos aprofundando nas escrituras sagradas, na palavra de Adonai, para que a gente tenha não só conhecimento, mas tenha entendimento. E a Torá, ela é a sabedoria. Se alguém diz Yaakov, o Tiago na Brit Hadashah, ele diz o seguinte: se alguém quiser sabedoria, peça a Deus, que a ninguém ele impede de ter, nem impropera, ou seja, é desejo sim de Adonai que a gente tenha essa sabedoria, porque é a sabedoria que salva, né? Não é a sabedoria que nos transmite a salvação. Vejam que o próprio Yeshua ele diz assim: a verdade vos libertará, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, se nós olharmos no Tanakh, o que é a verdade? Seria a pergunta fundamental. É a Torá. Tá? Então, uma vez que nós temos consciência de que a Torá é a verdade, é a sabedoria, é a vida, é o caminho que conduz à libertação, à salvação, e ela é expressa na pessoa do Messias, né? O Messias, ele é vamos dizer assim, a encarnação da Torá. Nós precisamos ter muito apego, muita paixão, muito amor pela palavra de Deus, pela Torá. Hoje eu quero trazer um assunto que eu acho bastante interessante, assim, porque as pessoas normalmente elas leem, e tanto a passagem que tem no Tanakh, na Torá, e como a passagem tem lá na Brit Hadashah, na carta aos hebreus, né, que nós dizemos aos judeus messiânicos, ele cita o nome dessa pessoa, em português, Melquisedeque, né, Melquisedeque, alguma coisa assim em português. Nós vamos ver o nome dele em hebraico, e nós vamos entender quem é ele, e também a questão de Jerusalém, Yerushalayim. Quem é Melquisedeque? Vou falar em português, tá? Quem é Melquisedeque? Quem o que é Jerusalém? Por que Jerusalém é a cidade sagrada? Como que ela foi escolhida? Como que passou isso na Torá e se desenvolve esse conceito, essa ideia de Jerusalém como o lugar santo, lugar extremamente, o lugar mais sagrado da terra, na verdade, né? Então, existe uma correlação entre Melquisedeque e Jerusalém, e existe, desde Adão, já a ideia de Jerusalém. Então, nós vamos ler a Torá, e nós vamos também vamos fazer estudos na tradição, nas tradições judaicas, né, que nos revelam tantas informações. Lembrando que as tradições judaicas não são fantasias, coisas bobas, coisas sem sentido ou sem valor. Tradição, gente, é algo que se passa de pai para filho. São relatos, são experiências, são conhecimentos que passam de pais para filhos, de mestres para discípulos. E isso vai passando de século em século. Como eu já citei aqui uma vez num vídeo, a minha cidade foi palco de receber o exército na época, e para combater os navios e submarinos nazistas que passassem aqui no nosso litoral. E o meu pai me contava com uma riqueza de detalhes onde os soldados estavam hospedados, onde eles estavam fazendo campana, onde eles estavam alojados, e isso não tem nos livros de história. E meu pai mesmo saía comigo e dizia: olha, é aqui que eles estavam, assim, eles estavam aqui, aqui tinham os obuses, aqui tinham os mirantes que eles ficavam para olhar os navios. E isso não tem no livro de história, isso é uma tradição. Então, quando eu relato para minha filha essas mesmas informações históricas, eu estou passando uma tradição. As tradições judaicas, elas vão passando lá de Adão até aqui. Dá para entender isso? Adão viveu 930 anos lá, e ele passa tantas informações aos seus filhos, aos seus netos, e aí ele vai, esses filhos, os netos vão passando para os outros, vai chegando em Abraham, passa para Isaac, passa para
Yaakov, passa para os patriarcas, e aí vem vindo, isso vem vindo. Então essas tradições elas são fundamentais, elas não podem ser desconsideradas, certo? Mas vamos começar por Jerusalém. Já estava no coração de Deus a escolha de um lugar, né, para ali ele colocar o seu nome, ali ele colocar a sua presença, a sua Shekhinah, ali que ele iria se revelar permanentemente inicialmente ao povo de Israel, ao povo judeu, e depois no futuro à humanidade inteira. Então, se nós olharmos, a ideia de Jerusalém, ela está concebida no início do Torá. A gente já vê isso, mas assim, não especificamente com o nome, mas vamos ler alguns textos para vocês entenderem. Em Deuteronômio 12, 5, mas o lugar que Adonai, vosso Deus, escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali vireis. É interessante porque diz assim, o lugar que Adonai, vosso Deus, escolher de todas as vossas tribos. Então ele já está revelando assim, olha, o lugar que eu vou escolher, está no futuro, certo? Para ali pôr o meu nome, buscareis. Vocês têm que ir lá para a sua habitação e ali vireis, né? Vocês vão ter lá para realmente ter esse contato comigo, para ter essa experiência mística e sobrenatural comigo. Vamos ver outro texto, Deuteronômio 12, 11. Então haverá um lugar que escolherá Adonai vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo que vos ordeno, os vossos olá, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta alçada de vossa mão e toda a escolha dos vossos votos que votardes a Adonai. Eu troquei a palavra holocausto aqui por olá, porque é oferta queimada, então as ofertas queimadas seria o melhor, não a palavra holocausto. Então ali, haverá um lugar que a Adonai escolherá. Vejam que ele já está falando isso para o povo de Israel, ele já está preparando o povo de Israel para esse lugar. Só que ele ainda não disse literalmente o nome, exatamente o lugar. Ele está, vamos dizer assim, criando uma situação, criando uma estrutura, uma fundamentação para revelar esse lugar. E aí que é importante. Em Deuteronômio 12, 14, mas no lugar que Adonai escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus olá, né, as tuas ofertas queimadas, e ali farás tudo o que te ordeno. Então, veja bem, de novo, no lugar que Adonai escolher, numa das tuas tribos, ele já está dando indicativo, olha, vocês vão ocupar a terra prometida, e numa dessas tribos eu já escolhi um lugar, eu vou escolher um lugar e vocês vão saber. Ele ainda segue em 12, 18, né, ele diz assim, mas o comerás perante Adonai teu Deus no lugar que escolheu Adonai teu Deus, tu e teu filho e tua filha, o teu servo e a tua serva, o levita que está dentro das tuas portas perante Adonai teu Deus, te alegrarás em tudo o que puseres a tua mão. Então, novamente diz, no lugar que escolher Adonai teu Deus. Esse lugar, notem como ele repete isso na Torá. Ele está enfatizando de tal maneira, porque justamente ele está incutindo já no coração do povo de Israel que vai haver um lugar. Certo? Deuteronômio 14, 23. E perante Adonai teu Deus, no lugar que escolher, para ali fazer habitar o seu nome, comereis os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer Adonai teu Deus de todos os dias. Olha só que interessante, ele de novo, perante, né? Vechaleta lifenei Adonai Eloheika Bamakom, ou seja, Macom, lembra que eu falei que Macom também é um dos nomes de Adonai, porque se refere ao lugar, né? E ele se relaciona com o lugar de tal maneira que a identidade é conclusiva ali, ou seja, aquele lugar é a presença de Adonai. Então, ali, perante Adonai teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, veja, olha, né? Ve'achaleta lifenei, na frente, na face, diante, Eloheika, o teu Deus, né? Bamakom, o lugar, né? Para o lugar. Então veja o seguinte, ele está dizendo literalmente, né? Que esse lugar, ele vai se revelar nesse lugar. E isso é interessante, ele fala, para que aprendas a temer a Adonai teu Deus todos os dias. Então, quando nós temos que perceber que ele está falando que esse lugar, ele vai ser um lugar eterno.
Já está dizendo isso todos os dias, a ideia de eternidade. E aí, no 15:20, Deuteronômio 15:20, ele diz o seguinte: perante Adonai teu Deus, os comerás de ano em ano, no lugar que Adonai escolher, tu e a tua casa. Eu quero que você preste atenção. Ele diz assim: você vai comer nesse lugar, né, que eu vou falar onde é, né, Adonai falando, né, que o lugar que eu escolher, perante mim, né, se é perante mim, é sinal que ele está ali, certo? Não é em Brasília, não é em Nova York, não é em Toronto, não é em Sydney, Lisboa, sei lá, é nesse lugar que ele vai escolher e ele vai se revelar permanentemente. E aí a gente tem que ter essa compreensão. E isso já vem no início da Torá. Se eu olhar, por exemplo, Bereshit, né, Gênesis 9, versículo 27, quando Noé abençoa os filhos, ele faz uma bênção especial para Shem. Eu quero que você preste atenção nessa bênção que eu vou ler para você agora. Alargue Deus a Jefté e habite nas tendas de Shem, e seja-lhe Canaã por servo. Então ele tá falando dos 3 filhos, mas veja bem, Jefté, ele diz, alargue, né? A própria palavra Jefté tem a ideia de expansão, né? Que seria hoje a Europa, e os europeus vieram para o continente americano, né? Se espalharam pelo mundo. Mas então se cumpriu a profecia em Jefté, né? Ou seja, a expansão. Aí quando ele fala de Canaã, ele fala que vai ser servo de Shem. Mas quando ele fala de Shem, a bênção que é para Shem, olha só, e habite nas tendas de Shem. Quando a gente vê esse texto, a gente pode deduzir 2 coisas, né? Uma que Jefté, não, olha só, alargue Deus é Jefté. Aí, e diz assim, e habite nas tendas de Shem. Você pode pensar assim, é Jefté que vai habitar nas tendas de Shem, né? Claro, de uma certa maneira sim, porque a humanidade vai usufruir da cidade sagrada, vai usufruir da presença de Deus. Mas na verdade, quem habita na tribo de Shem é Deus. A relação está com Deus no versículo, tá? É como se ele dissesse assim, ó, vou tentar colocar de uma maneira mais simples para que a gente possa entender. E assim, ó, e Deus habite nas tendas de Shem. E aí vem outra coisa interessante aqui, né? Porque o que eu quero mostrar para vocês é que a própria palavra a tenda, né, em hebraico, ela te conduz a um lugar de morada, certo? Um lugar de uma barraca, um lugar. A ideia seria isso, de um lugar de habitação, né? No texto em hebraico está assim, Behol, né? No texto em hebraico está assim, Beholeshen, né? A ideia desse hall é de habitação, certo? Mas quando a gente vê, por exemplo, lá em Êxodo, no capítulo 26, verso 7, para as pessoas não fazer confusão, existe a tenda e existe o tabernáculo. Você já percebeu isso no texto hebraico? Tá? Repare o seguinte, em Êxodo 26, 7, ele fala assim, farás também cortinas de pelos de cabras por tenda sobre o tabernáculo, de 11 cortinas farás. Então veja, olha que o texto está dizendo assim, ó, vocês vão fazer as cortinas de pelos de cabra por tenda sobre o tabernáculo. São 2 coisas diferentes, você percebeu aqui? A palavra aqui, tenda, em hebraico é ohel, tá? Por isso que eu citei lá no versículo anterior a palavra behol. Por isso que eu citei que quando ele faz a bênção sobre Shem, ele diz beholeshen. Aí aqui agora a gente vê leohel, né? A mesma expressão em hebraico, tá? Que é tenda. E aí ele fala leohel al hamishikan. Então ele está dizendo assim, ó, a tenda sobre o Mishkan, o tabernáculo. Então, além de ser 2 coisas diferentes, mas também é uma ideia de um lugar, certo? Onde o tabernáculo vai estar. Então a tenda
não é necessariamente algo, um pano, um tecido, um couro, sei lá o que. A ideia de tenda, de Ohel, é a ideia de habitação. Tá? Você vai ver isso ao longo das escrituras sagradas, no Tanakh. Você vai ver várias vezes a palavra tenda. Abraão estava na tenda, Sarai estava na tenda. A ideia de habitação. Então, como se dissesse assim, essa habitação aqui, esse lugar que é a habitação de Adonai, vai ficar o tabernáculo. Essa é a ideia que ele quer passar aqui, e isso é maravilhoso, porque a gente está vendo a concepção que Deus já está colocando no povo de Deus sobre esse lugar. Tá? No Salmo 76, verso 3, diz assim: e em Shalem, né, ou Salém em português, está o teu tabernáculo e a sua morada em Sião, né? Em hebraico nós assim, Vayehi vechalem sukkot umeonato vetzion. Eu quero que você veja aqui o detalhe, né? Ele fala Sukkot, né? Agora ele está chamando da festa de Sukkot, lembra? A sua tenda. Tá? Mas ele diz que essa tenda, essa morada dele, né, de Adonai, está em Salém, né, em português, mas é em Shalem. Tá? E ele também diz que a sua morada é em Sion, em Sião. Então, o que nós vamos ver aqui, gente? Nós temos duas expressões aqui, Sukkot, né, e o Meonato. Ele está dizendo, ele está posicionando onde que vai estar esse lugar e o que vai ter nesse lugar. Então diz assim, o lugar é Shalem, tá? O Salém. E no Monte Sião, vai estar a sua morada. Então ele está posicionando geograficamente, espacialmente, tridimensionalmente e sobrenaturalmente a morada dele. Esse é visível nas escrituras. Então quando alguém diz assim, eu vi muito disso no cristianismo, casa de Deus, não vamos para a casa de Deus, nós vamos para a casa de Deus, como se toda igreja, todo o templo fosse casa de Deus. Tá? Você pode até dizer assim, quando a gente invoca o nome de Deus, tem 2 ou 3 reunidos, ele está ali, tudo bem, eu concordo com isso. Deus está, se você estiver na beira da praia, você lá estiver clamando com ele vai estar contigo, ele vai, obviamente. Mas templo, morada, tenda, Ohel e Mishkan, tá? Beit Mikdash, que é a casa de Deus, é só no lugar que ele escolher, e ele escolheu esse lugar. Ele está falando aqui, Shalem, Sion. Tá? Quando a gente vai para Gênesis, Bereshit 14, 18, e aí a gente vai entrar o Melquisedeque em cena aqui, que eu queria tratar com vocês, para a gente poder posicionar, porque a gente já falou de Shalem. Ele está dizendo ali, olha, eu vou colocar meu Sukkot em Shalem, a minha tenda, né, a minha morada em Shalem. Então a gente vai ter que entender essa história de Shalem, o significado e as suas correlações na Torá, com algumas passagens. Veja bem, Gênesis 14, 18, em português: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, o Elion. Então, olha só, quando Abraão vai lá e luta contra os reis no vale lá do Sal lá, e ele está voltando, ele está vindo para um determinado lugar, né? E ele se encontra com esse Melquisedeque. Aí esse Melquisedeque, ele entra na história como se fosse assim, do nada ele apareceu, certo? Do nada ele apareceu. Só que o que eu quero mostrar para você é que não é bem assim, do nada ele apareceu, tá? Porque o próprio texto está nos falando abertamente de onde ele veio, tá? E aí que eu quero que você perceba, olha só, Melquisedeque, rei de Salém, Shalem, tá? Então, ele assim, na verdade em hebraico, eu quero que você perceba que ele é Malek Tzedek, o nome dele, Malek Tzedek, tá? Quando eu vou pegar essas duas expressões que virou Melquisedeque, que talvez não tenha nem sentido nenhum quando você fala Melquisedeque, mas quando eu vejo assim, o Malek Tzedek, né, significa rei de justiça, rei da justiça.
E aí, lembra que eu sempre falo, a Torá ela é conceitual, ela te traz valores, ela te traz conceitos, revelações, muito mais do que você ler literalmente. Então, assim, o rei da justiça, tá? Que é Melech Shalem, o rei de Shalem, olha só, governante da justiça, aquele que preside a justiça, aquele que governa a justiça, aquele que reina na justiça e que é rei de Shalem. E nós vimos no Salmo 73 ali, que em Shalem ficava o Sukkot, né? Então ele está dando essa informação muito precisa para nós. Esse Malek Tzedek, ou Melquisedeque, ele era rei de Shalem. Então Shalem existe. Não é ele era rei de algum lugar, mas ninguém sabe que. Não, Shalem já existia. Tá? E outra coisa, ele trouxe pão e vinho, certo? E o texto diz que ele era sacerdote, ele era um Kohen. E a gente vai ver só mais adiante, no livro de Êxodo, em diante, que a gente vai ouvir a palavra Kohen outra vez. Então ele era Kohen do Deus Altíssimo. E aí, El Elyon, né? Ou seja, El Elyon é o Deus Altíssimo. Então o que ele está falando aqui? É um jogo de palavras, né? Esse Malek Tzedek, ele era rei desse lugar, Shalem, ele era Kohen do El Elyon, do Deus Altíssimo, o mais alto, né? O Deus das alturas, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos céus, é o texto que está dizendo aqui. E isso é muito importante. Então Shalem existe, tanto é que entra no Salmo depois, né? Em Gênesis 22 diz assim, 22:2, e diz: toma agora o teu filho, o teu único filho, Yitzhak, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto, né? Em oferta queimada, sobre uma das montanhas que eu te direi. Aí é interessante, porque ele está dando um endereço de novo aqui. Só que agora para Haron, ele diz assim para Haron: você vai até uma das montanhas, você vai nessa direção aí, e você vai em uma das montanhas que eu vou te dizer qual é, vou te indicar qual é. E nela é que você vai oferecer Yitzhak. E olha só, vai oferecer ele como um olá, uma oferta queimada. Olha a relação com o altar, olha a relação de uma montanha que ele está determinando, tá? Ele está indicando para Abraão. E Abraão ainda não sabe com ele, vai ter que ir numa determinada direção, e ele vai chegar nesse lugar e a dona vai dizer: aquela montanha lá, tá? Ele vai dar essa indicação. Quando eu vejo que ele tem que ir na terra de Moriá, presta atenção, ele tem que ir na terra de Moriá. Então já temos o endereço geográfico. E nessa terra de Moriá tem as montanhas ali. Aí a dona diz: na montanha numa das montanhas que eu vou te indicar, ali tu vai fazer a oferta queimada, ou lá, do teu filho, do teu único filho. Então Abraão vai a esse lugar. Aí eu vou traçar um outro gancho agora com a terra de Moriá. Nós sabemos por tradição, pelas tradições, que Adão, quando ele já estava fora do Gan Eden, ele ergueu um altar ao Deus Altíssimo na terra de Moriá. Mais adiante, nós vamos ver que Noé também levanta um altar na terra de Moriá. E depois, mais adiante, Shem, né, ele também vai reconstruir esse altar na terra de Moriá, porque o dilúvio havia destruído. Então esse Shem vai reconstruir o altar na terra de Moriá. E quando a gente viu a criação de Adão, nos diz a tradição, quando Adonai lá, quando Deus diz que fez o homem do pó da terra, é muito indicativo, tá? Ele está dizendo, ele está relacionando Adão com uma terra, o pó de uma terra. Porque seria assim, presta atenção. Se você olhasse todo o planeta Terra, se Adonai tivesse feito Adão de um pó da Terra, os vários lugares da Terra possuem, quimicamente falando, pós diferentes, vamos dizer assim, né? Só que ele é
o texto ele é indicativo, ele fala assim, que foi feito Adão do pó da terra. Então também os nossos sábios dizem que esse pó da terra se refere a essa região do Macom, do lugar prometido, que seria Moriá. Então Noa faz o seu altar em Moriá, depois Shem reergue o altar em Moriá, Abraão sobe ao Moriá, numa das montanhas do Moriá, e na montanha de Moriá, e constrói ali o altar, ou vamos dizer assim, ele tem o altar à sua frente, ele se utiliza daquele altar, por isso que ele tinha que ir no mesmo lugar que Adão já tinha passado, que Noa já tinha passado, que o Shem tinha também utilizado. Ele está no mesmíssimo lugar, apontando que não pode ser em qualquer lugar da terra, tinha que ser nesse lugar também. Depois nós vamos ver que Yitzhak também vai nesse lugar. Quando Yitzhak está para receber a Rebeca, ele também estava nesse lugar, e ele volta a esse lugar para orar, para que Adonai tornasse a sua esposa fértil e ela pudesse então engravidar. A Rivká também tinha estudado na escola de Shem, ou seja, a gente fala escola, academia, essa yeshivá, o lugar onde Shem, nas tendas de Shem, ou seja, Shem, o filho de Noa, ele havia estabelecido um lugar de ensino de tudo que ele tinha recebido de informação do Deus Altíssimo através lá de Adão para cá. Então esse lugar de sabedoria, de ensino de sabedoria, a Rivká também passou um tempo ali. O próprio Yaakov passou 14 anos nesse lugar antes de ir para Lavã conhecer as suas esposas. Ele passa ali também nesse mesmíssimo lugar, e essa terra sagrada é Moriá. Quando Yaakov tem o sonho da escada, ele está no Moriá. Reparem que no texto diz que ele põe uma pedra naquele lugar e diz, essa pedra é o altar. Ele derrama azeite e diz altar. Tá? Ele confirmando o lugar. E ali diz que ele vê claramente, numa visão profética, uma escada ligando terra e céu. Veja que o texto fala terra e céu. Certo? E havia anjos subindo e descendo, subindo e descendo. O texto não diz que tinha anjos descendo e depois subindo. Diz que é um lugar de anjos, esse lugar. E essa terra, esses anjos subiam ao Deus Altíssimo, aos céus dos céus, e desciam. Ou seja, é um lugar de conexão. Ele mesmo diz, quando ele desperta do sono dele, que seria um sonho, mas um sonho profético, ele diz, é verdade. Ele diz assim, é verdade, esse lugar é o portal de Deus. Repare que ele diz isso, é verdade, ele fala assim, é verdade, esse aqui é o lugar, é o portal de Deus. E ele fala isso, por quê, gente? Ele fala assim, e sonhou eis uma escada que era posta na terra, no singular e no indicativo, uma escada posta na terra, ou seja, naquele lugar, naquele ponto específico, cujo topo tocava nos céus, no plural. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então ele está vendo algo que é conectivo, ele está vendo uma conexão entre terra e céu, aquela terra. E no verso 13, do capítulo 28, diz assim, eis que Adonai estava em cima dela, e disse, eu sou Adonai, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Yitzhak. Essa terra, de novo, indicativo, essa terra em que estás deitado, essa terra aí, Jacob, que você está deitado, te darei a ti e a tua semente, né? a tua descendência. E aqui, gente, tem uma outra revelação muito importante no hebraico, porque ele fala assim, essa terra aí que tu está deitado, eu vou dar a ti e a tua descendência. É óbvio, olha o que os nossos sábios nos revelam aqui, é óbvio que não é aquele pedacinho, porque ele estava dormindo num espaço literalmente, vamos dizer assim, pequeno, né? O que Jacob está vendo no sonho profético é como se ele estivesse vendo toda a terra de Israel debaixo dele. Como se
Deus tivesse encolhido a terra de Israel, colocado debaixo dele, e ele estivesse olhando de uma certa posição sobrenatural, e aí a Adonai diz, toda essa terra aí, eu vou te dar. É como se pegasse um mapa, colocasse uma pessoa, né, e a pessoa olhasse o mapa, claro que o mapa, ele vamos dizer assim, ele é representativo, né? Então ele está ali, e aí ela diz, toda essa terra aqui do mapa eu vou te dar. Você sabe que não é aquele pedacinho do mapa ali, é muito mais do que aquilo ali. Então quando a Adonai diz isso para ele tem esse choque do sobrenatural, né? E aí ele vai dizer exatamente isso, olha, no verso 15, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e farei tornar a essa terra, porque te não deixarei até que haja feito o que eu tenho te dito. Ele diz assim, ó, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a essa terra, esse lugar, porque te não deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Ou seja, Adonai está dizendo para ele, essa terra eu te dou, eu vou dar a ti, aos teus descendentes, você vai voltar para cá no devido tempo, e é aqui que você vai viver, os teus descendentes vão viver, porque é aqui que é o meu lugar, aqui é Macom, aqui é o lugar que eu escolhi. Tá? E aí ele, no verso 16, ele diz assim, acordado pois Jacó do seu sono, disse, na verdade Adonai está neste lugar, e eu não sabia. Ele não está dizendo assim, ele estará, estava, ele está dizendo, ele está neste lugar. Essa ideia de estar é muito interessante, porque veja assim, ó, quando ele diz, Yesh e Adonai Bamakom, Hazé, ele está dizendo assim em hebraico, esse lugar aqui é onde Adonai se revela, é onde Adonai vive, está. Não no sentido de a gente não tem como personificar a Adonai, não é uma pessoa, mas a revelação da sua glória, da sua presença está ali, tá? É isso que eu quero que você tenha. Aí no verso 17, e temeu, né? Ele vai irar, vai omar, né? Ou seja, ele temeu, né? Que é o temor que nós temos que ter de Adonai, temor de Deus. E disse, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Por que ele está dizendo isso? Isso não é filosófico ou apenas uma exclamação que surgiu da boca dele? Não, ele tá, olha, presta atenção no texto, meus irmãos. Este não é outro lugar, isso aqui não é outro lugar não. Isso aqui não é qualquer lugar não. Senão, esse aqui, agora eu sei, esse aqui é de fato onde eu estou, a casa de Deus. Olha só, como se ele dissesse, olha só, eu estou literalmente na casa de Deus. Agora eu sei que esse aqui não é um outro lugar qualquer. Eu estou literalmente na casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Tá? Então olha, ele está dizendo assim, que em Beit Elohim, Vezeh Sha'ah Hashamayim, gente, aqui ele diz assim, aqui é a casa de Deus, e aqui é a porta que liga terra e céu. Por isso que Adonai vinha preparando na Torá o lugar que eu escolher, o lugar que eu vou escolher, o lugar que eu escolher, o lugar que eu vou escolher, porque ele tá criando essa expectativa no povo de Israel, porque esse lugar já existe. Olha que eu voltei no tempo agora, eu estou lá em Jacó, fui para Abraão, fui para Adão, fui para Shem, esse lugar já existia, agora ele está apontando para Israel como nação, ele está conduzindo a nação para esse lugar. Aí no verso 18, então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Eu vou explicar uma coisa interessante aqui para você saber. Quando fala o nome daquele lugar era Luz, você pode dar a ideia de claridade, né? de alguma luminária e tal. Só que luz aqui, no hebraico, tá? Fundamento. Tá? Fundamento. Aquele lugar antes era o fundamento, ele era o alicerce, ele era a base de tudo. Né?
vamos viajar um pouco mais no sobrenatural, na tradição. Por que aquele nome, aquele lugar antes era luz? Porque ali, a Torá está expressando que aquele lugar ali era onde se fundou a humanidade, onde começou a humanidade. Era o fundamento. E agora ele diz, ele chamou aquele lugar que era fundamento de Betel, de casa de Deus. E, gente, isso é fantástico, tá? Quando a gente volta para o texto de Abraão, no lugar do sacrifício, do quase sacrifício, lá o pessoal diz assim, ali naquele lugar Deus proverá, e virou Jeová Jireh, né? Nem tem J no hebraico, tá? Mas quando Abraão chama aquele lugar, ele chama aquele lugar de Ieru, tá? Ou de Iru. E, olha só, ele chama aquele lugar de Ieru ou Iru, tá? Nós já vimos que aquele lugar é também chamado de Shalem, tá? Então olha só, Ieru, Shalem. Tá percebendo? E aí, quando ele fala ali, diz assim, na tradução fala assim, ele chamou aquele lugar de Deus proverá. Não é isso. Tão somente como o português está tentando, ou uma tradução está dizendo. O texto hebraico te diz assim, naquele lugar, Makom, naquele exato lugar, Deus vai sim prover tudo o que a humanidade precisa, que Israel precisa, mas muito mais. A ideia não é só de proverá, a ideia é de onde se vê, onde Adonai vê seu povo e onde seu povo vê Adonai. Então, Abraão está dizendo o seguinte, esse lugar é o lugar onde se vê Deus. Quando fala Jeová Jireh, pode dar a ideia assim de, o pessoal até usa muito assim, Jeová Jireh, Deus proverá, Deus proverá. Mas não é esse o contexto do que a Torá está falando ali. O que Abraão está dizendo é exatamente isso que eu estou passando para você. Ele está dizendo o seguinte, esse lugar é onde se vê Deus. Onde se vê a manifestação de Deus. A palavra tabernáculo, mexicã, ela contém, dentro da palavra hebraica, ela tem a palavra Sherinah, que é a glória de Deus. O tabernáculo, ele era o lugar da glória de Deus. Então, tudo aponta para isso que eu estou falando para você aqui, tá? E aí ele faz um voto, no verso 20, ele diz assim, Jacó votou um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestido para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, Adonai será o meu Deus. E essa pedra que eu tenho posto para coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me der, certamente te darei o dízimo. Ou seja, esse lugar vai ser a casa de Deus. E assim foi. Nós sabemos disso, né? Eu já estou encerrando aqui para a gente não se estender muito. Aí no verso, em Números capítulo 13, verso 17, diz o seguinte, enviou, pois, Moshe a espiar a terra de Canaã e disse, subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha. Você já percebeu isso no texto? Quando Moshe está falando para os espias, vocês vão passar por aqui, suba por aqui. Ele está dando indicativo do lugar. Suba por aqui para a banda do sul e suba a montanha. Ele já está dando indicativo. Você tem que subir naquela montanha. Tá? Ele está especificando que montanha é, justamente porque a ideia é conduzir o povo de Israel a ter uma visão daquela montanha, fazer o reconhecimento daquela montanha que é o Makom, o lugar. Capítulo 13, verso 29. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então aqui também já está dizendo que esses povos que tinham que ser erradicados, que Israel teria que erradicar, eles estavam na montanha. Por isso que eles tinham que ser retirados ali. Por quê? Esses povos estavam habitando nesse lugar sagrado. E isso era uma blasfêmia, isso era uma insolência, isso era uma desgraça total. Então, por isso que Israel tinha que ir até essa montanha, ver quem estava lá e se preparar para retirar, fazer a limpeza espiritual e moral daquele lugar. Tá? Aí, em Deuteronômio 3, 28,
Moshe queria ver essa montanha também. Moshe também tinha o desejo de ver essa terra. A ideia é assim, Moshe queria atravessar o Yarden e ver toda a terra de Israel. Não, da onde ele estava ali, ele via. Até mesmo se era uma questão de ver toda a terra de Israel, o Monte Nebo, onde ele vai subir ali, ele vai ver, né? Ele vai ter essa visão. Mas o que Moshe queria mesmo era assim, eu quero colocar os pés nesse lugar sagrado, nessa montanha. Então, aí ele, em Deuteronômio 3:28, Adonai dá uma ordem para ele ordenar, né, vamos dizer assim, empossar, dar autoridade a Josué. Manda, pois, a Josué, esforça-o, conforta-o, porque ele passará diante desse povo e fará possuir a terra que vires. Tu vai ver o lugar. Tá? Mas vai ser o próprio Josué que vai chegar lá com Israel. Tá? Então, aí você precisa ver e entender exatamente isso. Hoje, a terra de Jerusalém, né? Jerusalém, está vendo a ligação das palavras de Abraão e os textos, Melquisedeque não era rei de Shalem, e aí o Abraão diz esse lugar aqui vai ser chamado de Jeru, né? Jerusalém. Você vê que então o Melquisedeque, né? O Melquisedeque, ele vivia, ele era rei desse lugar. Tá? É que eu estou posicionando. Hoje a região ali, depois teve a destruição de Sidom e Amorá, Sidom e Gomorra, a história vai passando. Tá? Hoje a região de Jerusalém, ela é dividida em cidade alta e cidade baixa. Tá? E eu vou mostrar para você aqui embaixo aqui. Aí a cidade alta é onde ficava se você imaginar o templo, Beit Hamikdash, né? A casa de Deus, na cidade alta fica o altar, ficava o altar de sacrifícios. E na parte baixa ali, mais adiante um pouco, assim, na divisão, né, essa divisão geográfica, ficava então o Santo dos Santos, o Sagrado dos Sagrados, tá? Que é onde tem o Muro das Lamentações lá atrás. Então, se você ver aqui, aonde fica o altar na cidade alta de Jerusalém, no Moriá, é o lugar onde Adão esteve, Noé esteve, Abraão esteve, Jacó esteve, tá? E ali você vai ver que na outra ponta, então, na ponta ocidental, nós vamos ter ali onde ficava o Santo dos Santos. Então, na reconstrução, quando vai ter o terceiro templo, vai ter a mesma posição. O altar tem que ser colocado sobre o Moriá, porque ele tem que ser reconstruído como foi feito no passado. Né? Adão fez, aí depois vem Noa e ergue ali, depois vem Shem e reergue o altar, Abraão vai para esse altar, Jacó vai para esse lugar, Isaac vai para esse lugar, até Rivicá esteve ali. E aí, gente, olha só, esse é muito interessante. Essa posição que eu estou dando do altar do Santo dos Santos, ele tem exatamente a posição de Judá e Benjamim. Então, em Judá nós temos a questão do... se você olhar no mapa, Judá era filho de Leá, né? E Judá era filho de Leá, e Benjamim era filho de Rahel. E aí, esse lugar se eu juntar ali Judá com Benjamim, esse lugar é o lugar onde Deus escolheu entre as tribos de Israel para ele habitar. Então eu espero que você tenha percebido tudo isso, tenha entendido como a Torá revela coisas que às vezes a simples leitura não fornece, né? Não traz essa informação. E o próprio texto em português dificulta às vezes isso. Mas quando a gente vai para o hebraico, a gente vai para a tradição judaica, a gente enriquece esse conhecimento. Então eu espero que você tenha dado mais um passo nesse aprofundar da Torá e que ame cada vez mais a Torá de Adonai, porque, olha, é maravilhoso, é simplesmente maravilhoso. Um beijo no coração, que Adonai abençoe todos vocês. Até mais.